Então, hoje é a segunda aula do nosso curso, né? Na primeira aula, a gente viu uma introdução ao Pentateuco e também a gente examinou um pouco o contexto imediato ali da entrega dos 10 mandamentos, né? Quais eram as necessidades ali prementes e por que foi feito daquela maneira, por que eram necessários os 10 mandamentos. A gente vai olhar ainda um pouquinho mais o contexto hoje, mas hoje nós vamos nos focar no primeiro mandamento, a exclusividade na adoração. Bom, então, a gente hoje, o nosso roadmap aqui a gente vai examinar o primeiro mandamento no Catecismo Maior de Westminster. É um documento muito importante, bem didático, né, da nossa igreja. Então, nós vamos examinar ali o que esse catecismo faz e nos ensina a guardar a respeito do primeiro mandamento. Nós também vamos examinar o contexto bíblico do primeiro mandamento. Nós vamos ver Jesus e a relação com o primeiro mandamento. E no final, se der tempo, a gente vai fazer uma aplicação. Bom, primeiro mandamento no Catecismo Maior de Westminster. Então, qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento está lá em Êxodo 20, no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. É interessante que essa história de 10 mandamentos, essa enumeração, ela é uma enumeração que o catecismo adotou, que a confissão de Westminster adotou. Existem outras confissões, católica inclusive, que não enumeram em 10 mandamentos. Existem outras enumerações, mas a gente segue aqui essa enumeração da confissão e do próprio catecismo. Bom, e o que é que fala o que o catecismo fala a respeito do primeiro mandamento? O primeiro mandamento, ele está inserido na primeira tábua da lei. A gente sabe que Deus entregou para Moisés 2 tábuas. E essas 2 tábuas, ela tinha 2 partes distintas. É verdade que, às vezes, o próprio texto não dá a entender claramente que metade dos mandamentos, ou seja, do mandamento 1 ao 4, estava na primeira tábua, e os 6 ao 10 estavam na segunda tábua. É possível que sejam 2 tábuas semelhantes a um contrato, um cópia do outro. Mas existem também interpretações acerca de serem 2 tábuas distintas. E a gente vê didaticamente, então, essas 2 tábuas tratando de assuntos distintos. Na primeira tábua, nós vemos como nós devemos amar a Deus. É aí que está inserido esse primeiro mandamento que nós vamos estudar hoje. Como nós devemos amar a Deus. Também o catecismo trata, nas perguntas de 104 a 105, quais são os deveres e pecados associados ao primeiro mandamento. O catecismo é um documento didático, ele era para aprendizado, ele é feito com base em perguntas e respostas. Então, as perguntas 104 e 105, elas trazem isso. 104, ela pergunta quais são os deveres que são ligados a esse primeiro mandamento, e a pergunta 105, ela mostra quais são os pecados ligados a esse primeiro mandamento. E, finalmente, a pergunta 106, ela explica o que é esse além de mim, ou diante de mim, e ele trata exatamente de exclusividade. Então, vamos ver um pouquinho disso. Você pode acessar esse catecismo, se vocês precisarem, eu mando no grupo, mas ele é muito fácil, é só você colocar Catecismo Maior de Westminster, você vai ver lá o primeiro link, é só baixar. Então, a gente não vai ler propriamente. Então, vamos ver aqui o que diz a lei com relação a esse primeiro mandamento aqui, ligado à pergunta 102. Ou seja, vejam que nós temos 2 tábuas distintas da lei. Como eu disse para vocês, a primeira tábua, ela trata exatamente de como nós devemos amar a Deus. É curioso que Jesus, lá em Mateus 22, no versículo 37, depois dos fariseus pedirem para que ele desse um resumo da lei, ele diz algo que deixa bastante delimitado essas 2 tábuas da lei. Ele diz o seguinte: o resumo da lei é essa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Então, a primeira tábua da lei e o seu primeiro mandamento, eles estão intimamente ligados, porque o primeiro mandamento dá o tom da primeira tábua. A primeira tábua está falando de como a gente deve amar a Deus. E Jesus deixa isso muito claro, é de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Já a segunda tábua, ela fala como a gente deve amar o próximo. Então percebam que a lei de Deus, ela está falando de amor, de lealdade, de afetos.
Como é que a gente deve vivenciar esse amor por Deus? Os 4 primeiros mandamentos vão nos dizer. Como a gente deve exercitar esse amor que nós temos a Deus, amando ao próximo? Ora, a segunda tábua, os 6 mandamentos seguintes, vão nos explicar como que a gente deve exercer esse amor. Então é interessante que Jesus mesmo faz essa separação. Na hora de resumir a lei, e esse é o melhor de todos os resumos, Jesus deixa bastante claro essa ênfase que existe na primeira tábua e a ênfase que existe na segunda tábua. Então a confissão, ela diz o seguinte, que o resumo dos 4 mandamentos contém o nosso dever para com Deus, contém que o nosso dever para com Deus é amar ao Senhor. Então, se a gente pudesse dar uma resumida, e essa é uma excelente resumida, que é a resposta do catecismo, a gente pode dizer que esse primeiro mandamento ele está inserido em 4 outros, e esse primeiro dá o tom desses 4 outros mandamentos. Ou seja, o que fala a primeira tábua? Que nós devemos amar o Senhor, nosso Deus. É por isso que esse mandamento, ele começa essa tábua. Em seguida, nós vemos lá na pergunta 104 e 105, quais são os deveres associados a isso e quais são os pecados. A gente não vai ler tudo, é bastante grande. Mas presta atenção que existe uma íntima relação, a gente vai tratar disso lá na frente, entre o Shema, ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, entre o Shema e esse primeiro mandamento. E lá nas perguntas 104, eu destaquei algumas coisas interessantes. Ou seja, o que está ligado ao fato de nós não termos outro Deus? Nós precisamos conhecer e reconhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus. Preste atenção que ele repete essa frase que está lá em Êxodo 20, versículo 3. Ou seja, se você observar em Êxodo 20, versículo 3, ele está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. E isso está baseado no fato de que quando Deus se apresenta, ele se apresenta como o Deus do povo de Israel. Ele começa dizendo que ele é o Senhor que tirou aquele povo da terra do Egito. A gente viu na primeira aula que isso é bastante importante porque Deus assume no seu próprio nome o sobrenome do povo. O povo agora faz parte de Deus e Deus faz parte do povo, no sentido que agora Deus é o nosso Deus. E o catecismo afirma isso, ele nos relembra isso, que conhecer esse Deus é conhecer o Deus, o nosso Deus, aquele Deus que nos resgatou, que nos retirou do império das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e agora ele é nosso Deus. Assim como o povo de Israel entrou no nome de Deus, ou seja, Deus assumiu aquele povo, aquele Deus agora está intimamente identificado com aquele povo, Deus, o nosso Deus, ele está intimamente identificado conosco. E, obviamente, conhecer a Deus implica em adorá-lo, desejá-lo e ser absolutamente submisso a ele. Então, os deveres do primeiro mandamento, eles estão ligados a isso, a conhecer esse Deus único, que é o nosso Deus, a conhecer, adorá-lo, desejá-lo e ser totalmente submisso a ele. É isso que o catecismo nos ensina. Quando nós lemos esse primeiro mandamento, nós devemos ter isso em mente. Esse mandamento exige uma submissão do homem todo, plena. Bom, e quais são os pecados? Aqui o catecismo, queridos, obviamente, ele elenca diversos pecados ligados ao primeiro mandamento. A gente vê aqui, lembra lá do Salmo 14:1, no qual ele diz que o insensato diz no seu coração que não há Deus, ou seja, o ateísmo é condenado pelo primeiro mandamento. A idolatria e toda aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos e outras coisas e o desvio desses de Deus. Então preste atenção nisso que vai ser importante para o resto da aula. Do que está se falando quando a gente está olhando para o primeiro mandamento? O pecado que está associado ao primeiro mandamento é qualquer coisa ligada ao nosso entendimento, vontade ou afeto, que faça com que nós apliquemos a nossa energia, o nosso coração, as nossas ações em coisas que não são o Senhor. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Tudo que nós colocamos no nosso coração, que ocupa o lugar do Senhor, conquanto pareçam inicialmente coisas boas, trabalho, família, cônjuge, mesmo as atividades na igreja, se nós
pegamos essas coisas todas e colocamos no lugar do Senhor, nós observamos que há um pecado, nós transgredimos a lei, e principalmente com relação ao primeiro mandamento. Você vai se lembrar lá de Romanos 1,18, quando Paulo está dizendo e está descrevendo a situação do homem, ele diz que o homem abafa a verdade por meio da injustiça. Essa verdade de que Deus existe, de que existe um ser supremo, e esse Deus, esse Criador, ele é alguém que se manifesta por meio da sua criação. Paulo vai dizer lá em Romanos 1 que nós conseguimos conhecer muito a respeito do poder de Deus olhando para a criação. Mas o homem abafa essa verdade por meio da injustiça. E é interessante que lá no versículo 1 começa o efeito desse abafamento, o efeito do fato de que nós abafamos essa verdade de que Deus existe, ou seja, de que existe um único Deus, como está descrito aqui no primeiro mandamento. O que acontece é que nasce a idolatria. Nós passamos a adorar a criatura em lugar do Criador. Então, percebam, tudo nesse mundo foi criado por Deus. Existem subcriações que são obras nossas, mas tudo foi criado por Deus. E na medida que nós substituímos qualquer coisa, colocamos qualquer coisa no lugar do Senhor, nós estamos transgredindo esse primeiro mandamento. Eu acho curioso que o catecismo ele deixa claro aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade e afetos. Não é exatamente isso idolatria? Quando nós aplicamos o nosso entendimento, vontade e afeto de modo desordenado em coisas que não são o Senhor, é exatamente isso que o catecismo define como idolatria. Mas o que ele está querendo dizer com essa palavra, além de mim ou diante de mim? O que nos ensina essa palavra? Essa palavra nos dá a ideia de que a adoração a Deus ela é absolutamente exclusiva. Então vejam aí grifado. Ter-se qualquer outro Deus, de maneira que elas sirvam de argumento para nos dissuadir desse pecado e de agravá-lo. Ou seja, o que o catecismo está nos ensinando? Que qualquer outro Deus ou qualquer outro Deus falso que faça com que a adoração exclusiva a Deus seja pervertida é exatamente pecado. É isso que está acontecendo. Essa é a transgressão. Quando ele está se referindo à exclusividade, ele está querendo dizer exclusivo mesmo. Não há outro Deus que deve governar a nossa vida. Não há outro Deus ao qual nós devemos adorá-lo. Claro, fica bastante objetivo quando nós ficamos imaginando e nos lembrando daquelas estátuas, Baal, Astarote e todos aqueles deuses falsos ali do Velho Testamento. Mas há adorações que elas são mais subjetivas do nosso coração. Um grande teste para a gente saber quem é que está ocupando o lugar do Senhor é quando nós olhamos para o nosso coração e nós vemos que algo está provocando temor em nós que não o Senhor. Então imagine, o que é que você pensa logo que você acorda? O que é que está provocando no seu coração pensamentos imediatos quando você acorda? Qual é o seu pensamento mais recorrente? Provavelmente você vai encontrar aí o Deus a quem você está servindo. E esse Deus a quem você está servindo, ele também reivindica adoração. Mas a adoração, conforme nos ensina o primeiro mandamento, ela é uma exclusividade. Nós não podemos ter outro Deus a não ser o Senhor. Então, basicamente, é isso que diz o Catecismo Maior. Você pode ler esse catecismo todo aí, medite nele, existem muitas passagens bíblicas ligadas a ele, e você pode meditar um pouco. Então vamos examinar agora o contexto bíblico do primeiro mandamento. Vocês se lembram? O povo de Israel estava cativo, estava debaixo das ordens, estava debaixo do domínio dos egípcios. Eles estarem ali foi obra da soberania de Deus, Deus os conduziu ali para os manter a salvo da fome que assolava aquela região, mas eles já estavam ali há 400 anos sob uma cultura absolutamente politeísta. Aqui eu listei apenas 3 deuses que a gente consegue encontrar que os egípcios adoravam. Esses 3 deuses são o deserto. O deserto, o Egito, o lugar onde eles ali habitavam, era um lugar desértico. Existia uma pequena faixa de terra que era irrigada pelo rio, irrigada pelo Nilo, e ali de fato era fértil, mas o resto todo era um deserto. E eles acreditavam que o deserto era um lugar que não tinha um domínio exclusivo de algum deus.
era um lugar mais ou menos como que vazio. Mas eles sabiam e eles viam que aquele lugar era uma morada de serpentes. Então eles enxergavam o deserto como esse lugar absolutamente perigoso, dominado por serpentes. A gente também tem um deus, Hapi, que ela cuida, que é uma deusa ligada à agricultura. Então, ela tinha como função, anualmente, as rãs subiam o Nilo e a cidade ela era habitada por rãs. As rãs, elas não surgiam apenas como praga de Deus, mas essas rãs também eram uma espécie de presságio, que Hapi estava favorável àquele povo e que ele daria uma grande colheita, porque o rio subia, inundava as terras, irrigava e ali nascia as culturas que eles faziam ali naquela região. Então essa deusa, ela era adorada também. Ela era adorada, ela também estava ligada à fertilidade, justamente por causa das colheitas. Era uma deusa adorada por eles. E o deus mais poderoso para eles era Amun-Ra. Esse deus era um deus sol. Era um deus que coordenava todas as coisas, que era poderoso, que tinha a capacidade de destruir toda a criação. Esse era o deus Amun-Ra, que era adorado por eles. Então, o povo de Deus, já há 400 anos ali, era um povo que estava debaixo dessa cultura, essa cultura politeísta. Assim como nós também estamos debaixo de uma cultura politeísta. Você pode não encontrar por aí estátuas de Hapi, de Amun-Ra, ou você pode não temer como se fosse um deus os perigos da noite, mas o fato é que há deuses subjetivos, mesmo no secularismo, que nos governam, que demandam a adoração da nossa parte. O poder, o sexo e o dinheiro são deuses assim. Então, debaixo dessa cultura, era necessário que Deus promovesse a libertação, mas promovesse mais do que isso. Era necessário que Deus subjugasse esses deuses egípcios para mostrar para o povo que eles poderiam confiar nele, porque ele era um Deus sobre todos os deuses. E é curioso, ele faz isso de maneira bastante cinematográfica. Então nós observamos que o único Deus, ele faz alguns sinais para que ele subjugasse esses deuses egípcios. Então, por exemplo, a vara de Arão, vocês vão se lembrar que Deus tinha falado para Moisés que bastava que jogasse aquela vara diante do faraó e aquela vara se transformaria numa serpente. Por quê? Porque as serpentes eram temidas por aqueles homens, eram temidas pelos egípcios. E é interessante que quando eles chegam na frente do faraó, eles jogam a vara se transforma em serpentes. Também os magos do Egito, que foram chamados faraó, jogam as suas varas, e as varas também se transformam em serpentes. Eu acredito que isso era providência e poder de Deus, soberania de Deus. Mas o que acontece é que a serpente que tinha vindo da vara de Arão come todas as outras serpentes. O que Deus estava mostrando ali é que ele tinha um poder superior àquilo a quem eles mais temiam. Eles temiam profundamente e tremendamente as serpentes, mas o Senhor Deus é soberano, é maior do que eles. Depois, nós observamos a segunda praga, a praga das rãs. Ora, se era Hapi que mandava essas rãs e isso trazia fertilidade, nós vemos Deus inundando a cidade de rãs. Deus era maior e era superior, o Deus de Israel era superior àquela deusa falsa que coordenava as rãs. Se não existia sacrifício que se pudesse fazer a ela para que se contesse o avanço dessas rãs, significava que existia um Deus maior que estava a superando. E, finalmente, Amun-Ra, o Deus Sol. Na nona praga, o que acontece são trevas. As trevas tomam a cidade. Ou seja, se Amun-Ra sucumbiu diante das trevas, significa que existe alguém maior do que Amun-Ra. Ali era a morte da religião egípcia. Se o maior dos deuses, se o Deus mais poderoso, aquele que trazia vida, mas também tinha poder de destruição, havia sido subjugado pelo único Deus, a religião egípcia, então, estava de todo destronada. Então, isso é interessante, queridos. Se vocês fizerem um estudo aí, vocês vão ver que as 10 pragas estão ligadas a essas divindades egípcias, e Deus vai mostrando paulatinamente a sua superioridade a todos os outros deuses. O Velho Testamento é um livro que está direcionado para essa controvérsia, é um conjunto de livros, é um período no qual Deus está mostrando claramente que ele é um Deus superior. Vocês se lembram?
O povo de Deus foi para o exílio lá na Babilônia por causa de idolatria. E Deus finalmente extirpa toda a idolatria, porque ele se mostra muito superior aos deuses daquele povo, daqueles povos todos. Deus é um Deus superior a todos esses deuses, e ele mostra isso de maneira bastante plástica. Então vamos examinar um pouco esse contexto. Primeiro nós entendemos como Deus se mostra maior do que os deuses do Egito. E isso causou, obviamente, a libertação daquele povo. Deus retira aquele povo. A gente não sabe exatamente como era a adoração a Deus por parte do povo de Israel. Mas o fato é que Deus se lembra da aliança e ele ouve os clamores dos filhos dele. E por isso ele envia Moisés. Moisés, que estava numa espécie de exílio também, volta para o povo para libertar o povo. Então ele encaminha esse povo todo rumo à cidade santa, a terra que havia sido prometida a Abraão. Mas nesse caminho, nessa caminhada, era necessário mostrar um pouco mais quem era esse Senhor. Então vejam, primeira coisa, Deus de fato liberta o povo. Aquilo ficou público e notório, não só as pragas, não só esses eventos, mas, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, aquilo ficou claro para todos os povos. Quem os havia libertado era o Senhor. Mas há algo tremendo que acontece e que precede a entrega da lei. E isso é a descida do Senhor. Vejam, queridos, que evento dramático. Esse evento é descrito por Moisés como um momento em que houve vários trovões e relâmpagos. Trevas tomaram a terra. Houve um clangor de trombetas, que ainda não é o chofar. Havia um som sobrenatural que tinha tomado todo aquele lugar. Um terremoto fez tremer toda aquela terra. E o mais impressionante de tudo, a voz do Senhor se fez ouvida. Esse evento é um evento que marca o povo de Israel para sempre e marca a igreja de Deus para sempre. Deus havia descido à terra e havia descido à terra para libertar aquele povo. Então, esses sinais que Deus ali promoveu, ele tinha uma função bastante clara, assim como todos os sinais. Eles estavam exibindo o poder de Deus, esse Deus que havia subjugado todos os outros deuses. Eles estavam instruindo o povo acerca de quem é esse Deus. É um Deus tremendo, é um Deus a quem nós devemos cultuar e adorar. Mas, fundamentalmente, o que esses sinais estavam promovendo no povo era temor. Vocês se lembram que eu disse agora há pouco que você precisa examinar o seu coração para ver o que é que está gerando temor? Deus sabe disso. Deus sabe que o nosso coração é o centro da nossa vontade, é o centro de onde todas as nossas ações fluem, e ele sabia que ele precisava gerar temor no coração dos homens. Então vamos ver por que é esse primeiro mandamento, falando sobre adoração, falando sobre a exclusividade de Deus, que não há outro Deus, por que ele é o primeiro da tábua? Por que essa estrutura que nós vemos aqui, do contexto e da história, como isso foi dado, por que o primeiro é esse mandamento? Ora, vocês se lembram que os mandamentos, o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio, eles são escritos conforme um tratado de suzerania. A gente viu isso lá na primeira aula. E esse tratado, ele traz um prólogo histórico. Deus, então, começa a contar, ele diz, fui eu, o Senhor, o Deus de vocês, que os libertei da terra do Egito. Mas eu preciso saber algo mais. O Senhor me libertou desses deuses, o Senhor me libertou desses nossos inimigos, mas eu preciso saber um pouco mais. E aí, a partir do fato dele se revelar e de se ele mostrar exclusivo e dele promover todos esses grandes sinais, ele gera temor no coração daquele povo. O povo estava tão temeroso que eles pediam a Moisés que Moisés falasse a eles e que não o Senhor falasse com eles. Você pode ler lá em Êxodo, no capítulo 19 e 20. Você vai ver que o povo estava temeroso com aquela grande voz. Esse objetivo, então, foi alcançado ali de maneira imediata. Mas o que é esse temor? É muito importante essa palavra para nós. É muito importante essa palavra para todo o curso. O temor, nós vemos em duas partes bastante distintas. O primeiro é um terror pelo julgamento. Deus havia promovido, gerou temor para que aqueles homens soubessem que eles tinham
eles precisavam entender que esse Deus era um Deus que deveria causar nele pânico de julgamento. Olha o que nos diz Hebreus 12, do 18 ao 21. Hebreus está se remetendo lá à entrega, lá no Sinai. Olha o que ele diz. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, ao clangor de trombeta e ao som tais, que quantos ouviram suplicaram que não lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar no monte, será apredejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Percebam, queridos, que uma das funções do temor é gerar esse terror de um julgamento. A lei, ela traz isso para nós. Nós temos um único Deus e que nós devemos temê-lo. E temer a Deus é perceber que nós estamos diante de alguém santo e de alguém que pode nos julgar. Esse povo teve essa consciência exatamente quando eles estavam diante do Sinai. Mas mais do que isso, lá em Êxodo 20, 20, esse temor é chamado também, é uma reverência santificadora. A lei, ela foi entregue não apenas para causar terror de julgamento, não apenas para que nós ficássemos preocupados com o julgamento, mas ele também tem um motivo, esse temor tem um motivo de nos santificar. Lá em Êxodo 20, 20 se diz claramente que o que Deus estava fazendo para que o povo não pecasse. A lei tinha sido dada para isso. Então, esse temor que foi gerado no nosso coração, a partir desse primeiro mandamento e desse prólogo histórico de libertação, desses eventos extraordinários que Deus promoveu no meio do povo, deve gerar no nosso coração temor. Temor pelo Senhor. Um temor, sim, um terror, um medo de julgamento. Nós, quando estamos vivendo nossa vida, nós precisamos entender que pecado ofende a Deus, e isso deve estar diante de nós. Mais do que qualquer outro receio, nós devemos ter receio de ferir a santidade de Deus. E como a gente faz isso? Como a gente não fere a santidade de Deus? Nós precisamos ter reverência a Ele, olhando para os seus mandamentos. Esse contexto, ele traz algo absolutamente imprescindível para o entendimento dos mandamentos. Presta atenção que até agora nós falamos algumas palavras-chave. Nós falamos sobre libertação, a libertação do povo de Deus. Nós falamos sobre exclusividade, um Deus exclusivo, um Deus que é o nosso Deus. E nós também falamos de temor. Quando você lê o catecismo, e essa é a função mesmo, é descrever e didaticamente mostrar os pecados, pode parecer que o catecismo está se referindo apenas a comportamentos externos. E se ele tivesse se referindo apenas a comportamentos externos, certamente nós estaríamos perdidos, porque isso seria uma espécie de legalismo. Mas se nós olharmos bem o espírito dos mandamentos, dos 10 mandamentos, da lei do Senhor, e se nós olharmos bem o espírito do próprio catecismo, nós vamos ver que o que ele está falando sobre amor, sobre lealdade exclusiva. Então, o que o primeiro mandamento nos traz, e é isso que Jesus nos relembra quando resume, é que ele está demandando um amor e uma lealdade exclusiva para nós. Vocês se lembram da profecia de Jeremias, lá em Jeremias 31, de 34, quando Jeremias diz que a lei seria escrita no nosso coração e que Deus se daria a conhecer de modo amplo para o seu povo. Não seria necessário um ensinar ao outro, porque nós mesmos o conheceríamos de per si. E no final ele faz uma promessa maravilhosa, ele estabelece um perdão irrestrito, ele ia perdoar as nossas iniquidades. Perceba, queridos, que esse amor cheio de temor, cheio de entendimento da exclusividade, e um amor que se lembra da grande libertação que Deus empreendeu, ele deve promover uma mudança no nosso coração. Nós não podemos olhar para os 10 mandamentos apenas de modo objetivo, também sim, mas nós devemos olhar para o nosso coração. Será que essa lei do Senhor, esse amor leal que nós devemos a Ele, está presente no nosso coração? Esse conhecimento do Senhor, esse conhecimento amplo desse Deus, que é o nosso Deus, é algo que está efetivamente fazendo diferença na nossa vida? E mais do que isso, você se sente perdoado pelo Senhor? Essa profecia, obviamente, ela foi cumprida, e nós vamos ver um pouco mais na frente isso. Mas esse perdão que nos entregou e também nos libertou de um império, de um cativeiro, será que isso tem provocado esse amor leal
no seu coração? A lealdade, queridos, e esse amor que nós estabelecemos, ela em diversas partes da Bíblia, ela é comparada com o amor conjugal. Esse amor que nós temos para com os nossos cônjuges é um amor que deve ser leal, deve ser exclusivo, e Deus se compara com isso em muitos e muitos livros. Nós vemos de maneira dramática no livro de Oséias o povo de Israel sendo comparado a uma prostituta, porque o seu amor já não era mais leal. Não ter deuses diante do nosso Deus e único Deus significa que nós devemos amá-lo e amá-lo de maneira exclusiva. A nossa lealdade deve ser plena ao Senhor. Essa profecia mostra que, conquanto de fato fosse necessário que que Deus estabelecesse uma lei escrita, se manifestasse pela primeira vez de maneira escrita, o que se ambicionava e o que se pretendia, e o que se conseguiu é que houvesse uma mudança no coração dos homens. Mas a pergunta que nós podemos fazer é: Daniel, tudo bem, a lei foi dada, todo aquele espetáculo terrível foi promovido, mas o povo de Israel continua a pecar. O povo de Israel continua a pecar. Como que essa profecia pode ser cumprida? Como que muda o coração? Como que a gente consegue colocar a lei de Deus dentro do nosso coração, de modo que a gente consiga servir a Deus de maneira leal e amorosa, esse único Deus, e não desviar o nosso coração? Ora, entra o personagem mais importante da nossa história, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos examinar um pouco como Jesus utiliza esse primeiro mandamento. A primeira pergunta que pode surgir é a seguinte: será que adorar Jesus fere o primeiro mandamento? Porque ali está muito claro. Esse Deus, o nosso Deus, o Senhor da aliança, ele é aquele que reivindica para si uma adoração exclusiva. Os judeus acusam os cristãos de ferirem o primeiro mandamento justamente por isso. Mas será que isso é de fato? O que a gente observa na Bíblia é algo impressionante. Também nós encontramos lá em Mateus 17 uma imagem semelhante à que nós vemos lá no Sinai. Jesus está numa montanha, ele foi transfigurado, e acontece que lá presente estão Moisés e Elias e os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, 3 dos apóstolos de Jesus. E uma voz vem do céu, semelhante à voz que aconteceu no Sinai. E lá essa voz, no verso 5 do capítulo 17 de Mateus, ela diz, ele olha para Jesus, esse é o filho do prazer dele, e ele diz que a Jesus, nós devemos ouvir. Ele é o profeta que estava sendo esperado. Ele é o profeta maior que Moisés. Não é à toa, queridos, que esses eventos se repetem nas Escrituras, porque eles nos trazem lembranças a respeito dessa história. O povo de Deus olha, e aqueles 3 apóstolos que conheciam aquela história certamente se lembraram do Sinai, dos eventos do Sinai. Ora, nós temos agora alguém a quem nós devemos ouvir. Ouvir assim como o Shema. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é a mesma palavra. Ouça, igreja, ouça Israel, Jesus é o nosso Deus, o único Deus. Nós devemos ouvir ao Senhor Jesus. Também Jesus exige adoração. Jesus exige adoração dos homens, lá em Mateus 28, de 9 a 17, mas ele também exige que nós o honremos como nós honramos ao Pai, ao próprio Deus. Se Jesus é aquele a quem nós devemos ouvir, se Jesus de fato é esse último, derradeiro profeta, a quem nós devemos ouvir conforme a voz que nós ouvimos na montanha, semelhante ao que aconteceu no Monte Sinai, nós devemos obedecer. A mesma honra que nós damos ao nosso Deus, nós precisamos dar a Jesus, porque ele e o Pai são um. Os hinos do Apocalipse são dirigidos a Jesus. Perceba que no grande encontro final de todo o seu povo, reunido para adoração, é Jesus que é adorado. O Cordeiro de Deus é que está sendo adorado ali em Apocalipse. Então observem como as coisas se repetem. Jesus é o Deus Salvador. Jesus mesmo, semelhante ao que aconteceu com Moisés, que era uma espécie de mediador, que vai retirar o povo, e nós sabemos que quem promoveu toda aquela salvação, toda aquela libertação do cativeiro, foi o próprio Deus. Jesus é o Deus Salvador. Lá em Colossenses 2, 13 a 15,
o apóstolo Paulo mostra que os eventos da cruz tiveram um aspecto de libertação de um cativeiro. Todo o escrito de dívidas que nos era contrário, que nos era prejudicial, foi encravado na cruz. Jesus pagou os pecados e nos libertou. Jesus é a nossa redenção. Semelhante ao que aconteceu com aquele povo que foi libertado do cativeiro, Jesus nos liberta de um cativeiro ainda maior. Perceba, queridos, que Jesus nos liberta de um cativeiro que não tem fronteiras. É o cativeiro do coração. É o cativeiro dos nossos pecados. Jesus empreende essa libertação. Também, Jesus é um Deus exclusivo. Ele afirma lá em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai a Deus senão somente por ele. O Senhor Jesus é aquele que é um Deus exclusivo. Não existe outro mediador, não existe outro a quem nós devemos adorar, porque Jesus reivindica para si essa adoração exclusiva. Ele é o caminho do homem para Deus. E Jesus também, queridos, é um Deus temível. Lá em Hebreus, no capítulo 12, quando ele termina o texto, ele se rememora Sião e ele vai descrevendo que nós estamos destinados a coisa superior, porque nós estamos caminhando para a cidade santa, mas ele faz um alerta dizendo que se nós deveríamos ter obedecido àqueles que falavam, nós precisamos obedecer muito mais àquele que do céu nos adverte, porque o nosso Deus é fogo que consome, é fogo consumidor. O livro de Hebreus está falando a respeito de Jesus. Jesus também é um Deus a quem nós devemos temer. Ele é o Deus superior, o Salvador, um Deus exclusivo a quem nós devemos temer e entregar toda a nossa lealdade. Para concluir, a gente hoje vai concluir, acho que num horário adequado, nós precisamos nos perguntar: quais são os nossos ídolos? Quais são os seus ídolos? Dinheiro? Sexo? Poder? Quem é que está reivindicando adoração na sua parte? Quando você se levanta, quando você acorda, ou quando tudo vai mal, a quem você recorre? Eu acho tão curioso que o Senhor, ele é tão espetacular nas suas ações, e por isso nós precisamos reconhecer ele em tudo, é que Deus enviou esse vírus, essa pestilência a esse mundo, e esse pequeno vírus, essa gripe, ela teve a capacidade de destronar todos os ídolos. Não tem dinheiro que dê conta. Não tem poder que dê conta. Você não consegue fechar o país. Os vírus entram, esse mal, essa pestilência, essa praga, ela entra em qualquer país. Ela subjuga as nações. Ela tem a capacidade de impactar fortemente a economia. Não tem tecnologia. Todos esses deuses foram destronados diante disso. E é curioso que não há outro recurso, não há outra coisa que possamos fazer, senão pedirmos a Deus, exatamente como aquele povo lá no Egito pedia, para que Deus desça até a terra e intervenha. Nós precisamos olhar para Cristo e reconhecer que Ele é o nosso Senhor, porque apenas nele há a possibilidade de salvação. Você precisa identificar quais são os seus ídolos. Quem é que tem ocupado o seu coração? Quem é que tem feito com que você se mova? A quem é dirigida a sua lealdade? A quem é dirigido o seu amor? Talvez o seu amor esteja dirigido e seja dominado pelo dinheiro. Talvez o dinheiro seja aquilo que te conduz. Perceba, uma questão clara da idolatria e de nós colocarmos outra coisa no lugar do nosso Deus, que fere o primeiro mandamento, é que geralmente são coisas boas. O dinheiro viabiliza muita coisa boa para nós, inclusive ajudar os irmãos. A Bíblia, inclusive, recomenda isso. Ou seja, o dinheiro é bom, o dinheiro tem a sua utilidade quando bem empregado. O grande problema é que o dinheiro, ele é retratado no Novo Testamento como uma pessoa, Mamon. Ele é um Deus que reivindica a adoração. E o que a gente faz quando a gente identifica um ídolo como esse? A gente precisa substituir. O nosso coração, ele é uma espécie de trono. Ali tem um trono no qual alguém se assenta. E nunca ele fica vazio. Você olha para o seu coração
e você vê aqueles a quem você teme, você vê aquele a quem você dirige suas preocupações, os seus afetos, ali você enxergou o seu ídolo. E Jesus se encontra com um jovem bastante rico. Lá em Lucas 18, 18 a 30, Jesus se encontra com esse jovem. E esse jovem vira para Jesus e ele faz uma pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? É curioso que mesmo com toda a riqueza, mesmo com todo o dinheiro que a Bíblia ali, ele é um jovem riquíssimo, fica claro que existe alguma coisa que está faltando nele. Essa é uma característica importante da idolatria. A idolatria, os ídolos falsos, não nos preenchem. Sempre fica faltando alguma coisa. Eles são exigentes, eles reivindicam a nossa atenção, mas eles não nos suprem. E esse jovem rico deixa isso bastante claro. E depois de mentir, é possível a gente mostrar que ele estava mentindo quando ele fala a respeito de que ele cumpria todos os mandamentos, e a gente vai ver isso agora. Ele recebe uma pergunta de Jesus. Tudo bem, então agora só o que te falta é vender todas as tuas riquezas e dar aos pobres. E a Bíblia diz claramente que aquele jovem, ele sai dali tristíssimo, porque ele tinha muitas riquezas, ele era riquíssimo. Queridos, sabe o que aconteceu com aquele jovem? Aquele jovem que disse que cumprira todos os mandamentos, ele descumpriu o primeiro mandamento. O seu Deus era o dinheiro. Ele não era capaz de entregar o seu Deus em troca de conhecer o verdadeiro Deus. Isso é uma característica importante do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é aquele que condiciona todos os outros. Então, observe, sempre que você peca contra um dos mandamentos, você está pecando fundamentalmente contra o primeiro. Porque todos os outros também têm aspectos e refletem idolatrias do nosso coração. Esse jovem não cumpria os 10 mandamentos porque ele falhava no primeiro. Existia um Deus no lugar do Senhor, eram as suas riquezas. Mas o que a gente faz, Daniel, quando a gente encontra os nossos ídolos? Você precisa substituir. Sabe o que aquele jovem não percebeu? Ele não percebeu que diante dele estava o verdadeiro jovem rico. O Senhor Jesus, na altura dos seus 30 e poucos anos, era riquíssimo, porque ele desceu dos céus, ele era o Filho de Deus, e ele não julgou usurpação o ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, ele abdicou de todas as suas prerrogativas, ele se livrou de todas as suas riquezas e glórias e adentrou nessa terra, e ele se fez pobre por nossa causa. O Senhor Jesus, o verdadeiro jovem rico, escolheu a pobreza, escolheu andar nessa terra para que ele cumprisse também o primeiro mandamento e revertesse o mal que havia nos atingido quando nós desviamos o nosso olhar para outras adorações, para outros deuses falsos e infringimos o primeiro mandamento. O verdadeiro jovem rico dessa parábola, ele caminhou rumo à cruz. Na cruz ele derramou a sua vida e se entregou em nosso favor, para que nós pudéssemos nos entregar claramente ao nosso Deus, ao nosso verdadeiro Deus por meio dele. O jovem rico da parábola não é esse homem que se vira e se sai. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha todo esse domínio por causa do dinheiro, mas ele era pobre. Nós precisamos substituir os nossos ídolos pelo verdadeiro jovem rico. E o verdadeiro jovem rico é o Senhor Jesus, que abdicou de toda a sua riqueza, viveu em pobreza, morreu numa cruz para nos salvar e para nos libertar desses ídolos. O apóstolo Paulo chama isso de que ele levou cativo o cativeiro. O Senhor Jesus é aquele que nos liberta e é por isso que nós o adoramos. Você identificou um ídolo? Tem algo no lugar do Senhor? Tem alguma coisa assentado no trono? Olhe para Jesus Cristo, aquele que nos liberta do cativeiro e nos dá poder para resistir às idolatrias diárias. Amém? Deus nos abençoe, que o Senhor continue a guardar vocês no seu poder, para que vocês adorem apenas aquele que vive e que reina eternamente, o nosso Senhor Jesus. Amém.